de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje, para que nós possamos meditar bem esta liturgia, vamos tentar compreender um pouco mais sobre a história, sobre a vida e sobre o grande exemplo que este patriarca que está aí na primeira leitura nos ensina. É o patriarca que Deus escolhe para que seja ele aquele que daria origem ao povo de Deus, né? Estamos diante aí do evento mais dramático na vida de Abraão, onde Deus o chama e lhe dá uma ordem, né? Quero que você pegue o seu filho amado, Isaque, suba até o monte de Moriá e ofereça o seu filho em holocausto. Talvez já ouvimos essa leitura várias vezes e lendo-a apressadamente, talvez nos dê a impressão de que Deus está pedindo a Abraão que mate o seu filho. Não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo que ele ofereça o filho em sacrifício, e num sacrifício específico, que é o holocausto, onde a criança ou a vítima sacrificada ela deveria ser consumida completamente. Por mais que a consequência seja a mesma, a morte, mas não é um pedido de Deus que a criança seja morta. É um pedido que ela seja oferecida em sacrifício. A gente vai entender que isso faz toda a diferença. Então, para entender este momento, que é um momento dramático na vida de Abraão, né, a gente tem que compreender um pouquinho da sua história desde o seu chamado. O primeiro encontro de Deus com Abraão, onde Deus chega e se revela a ele, né, Deus faz para Abraão 2 promessas. Essas promessas vão ecoando na vida de Abraão, né? A promessa de ir para uma terra onde Deus o queria, tomar posse dessa terra e adquirir uma geração, filhos, né? A primeira promessa, eu acredito que não mexeu muito com o coração de Abraão. Se a gente lê ali com atenção os primeiros capítulos da história de Abraão, a gente vê que Abraão não era um coitado, abandonado, perdido no mundo, um sem terra. Ele tinha posses, ele já era detentor dos rebanhos,
tinha ali algumas parcerias com o seu sobrinho Ló, tinha os seus funcionários, seus servos, seus escravos, então ele tinha ali alguma coisa, né? Ele era portador de alguma coisa. Mas a segunda promessa, a promessa de filhos de uma geração, isso mexeu com Abraão, porque também acompanhando a sua história, a gente percebe que ele já era um homem de idade avançada, a mulher era estéril, a esposa, Sarai, que depois o nome dela vai ser Sara, e até então eles não tinham filhos. Para nós isso talvez não soe como algo trágico. Não tenho filhos, né? Casamos, mas não temos filhos, né? Mas isso para uma sociedade que, infelizmente, essa é a sociedade em que vivemos, em que às vezes a notícia de um filho não é uma boa nova, é uma desgraça, uma tragédia. Infelizmente, muitas mulheres, quando descobrem que estão grávidas, não sorriem, mas choram. E a atitude não é preparar a chegada do filho, mas é matar o filho, porque o filho vai ser um incômodo, né? Então surgem os abortos. Mas no tempo de Abraão as coisas eram bem diferentes. A gente está diante de um povo, e essa era a mentalidade daquele povo, eles não entendiam aquilo que nós hoje entendemos, por exemplo, como vida eterna, continuidade, vamos morrer, mas vamos estar com Deus, céu, inferno. Não. Na cabeça de Abraão, naquela religião primitiva dele ainda, não tinha nada disso. Então, como perdurar no tempo? Como continuar a viver, mesmo depois de morrer? Vamos entender, então, como é que era a cabeça de Abraão, né? Vamos pegar aqui o Rui e a Margarete, que estão aqui pertinho de mim, o casal, né? Rui, eu vou te dar uma notícia muito triste. Não sei se você vai gostar. Margarete também, me desculpa. Notícia trágica. Mas o Rui vai morrer. Um dia. Espero que daqui muitos e muitos e muitos anos. Mas vai morrer. E quando o Rui morrer, né? Se você não ficar muito triste sozinho, eu também vou morrer, viu, Rui? Fica tranquilo. Mas quando o Rui morrer, né? Rui Brito, né? Quando o Rui Brito partir para o além, né? Se estiver chegando aquele momento, viria assim uma angústia no coração do Rui, né? Nossa, mas agora eu vou morrer e não vai sobrar nada de mim, não vai ter nada depois. Como é que eu vou perdurar na existência, né? O Rui ia poder suspirar aliviado, porque eu sei que o Rui tem um filho e uma filha, não tem, Rui? São 2 só ou tem mais? Uns 15? Só 2, né? Não, então é deles, né? Seu não, fica na sua com seus 2 aí, né? Curte esse. Você tem um filho e uma filha, né? Então, Rui, olha que alegria. Quando você morrer, a sua memória não vai desaparecer, porque os seus filhos vão se lembrar de você. E depois os seus filhos, como você mesmo já adiantou, né? Tem uma netinha chegando, né? Seus filhos vão pegar a netinha, né? E vão contar para ela, olha, eu vou te contar a história do vovô Rui Brito, eletricista fantástico, né? Ele conseguia arrumar o Opala de um padre velho que tinha lá na Santa Terezinha, que você não faz ideia, né? E aí depois os netos vão contar para os bisnetos, e os bisnetos para os tataranetos. E Rui, sua memória nunca vai desaparecer. Sempre vai ter alguém lembrando de você. Isso que era a vida eterna para aquele povo. Não tinha uma outra ideia, né? Então, por isso, agora imagina o desespero de um homem que não tem filhos e sabe que não terá filhos. Então, ele tinha a plena certeza que no momento da sua morte, a sua história estava encerrada e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Por isso que para aquele povo as genealogias eram tão importantes, né? Para nós não faz sentido nenhum quando começa aquele evangelho, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, José gerou até chegar em Jesus, né? Nossa, mas que negócio chato. Não, não é chato. Para eles aquilo era fantástico, né? Sinal de que a memória de Abraão, ela perdurou no tempo. E perdurou até nós, né? Até hoje nós falamos de Abraão. Então, ter um filho para aquele povo era de suma importância. E quando Deus, então, faz essa promessa para Abraão, eu vou te conceder filhos, né? Uma geração que vai ser numerosa como as estrelas do céu e como as areias do mar. O zóio de Abraão brilhou, e brilhou muito, né? Porque ele acreditava naquele Deus. Então, ele prontamente vai, cumpre o mandato, né? Vai para uma outra terra e passa por uma série de intempéries, né? Depois, se você quiser, leia lá o livro do Gênesis, você vai acompanhar toda a sua história, mas num dado momento, então, a promessa se cumpre, né?
chega o filho da promessa, Isaque. Ele tem um filho com a sua esposa, Sara, né? E ali agora é uma grande alegria para Abraão, né? Eu acredito que todos nós temos o direito de olhar para a nossa história e ver que dá para imaginar a alegria de Abraão, né? Acredito que cada um de nós já teve momentos aí na sua vida que recebemos de Deus graças que a gente sabe que no fundo a gente não merecia, mas chegou. E chegou assim de uma forma esplendorosa, né? Quantos de nós aí, não sei, talvez correram atrás de um trabalho, de um emprego, né? E de uma certa forma ali a coisa foi dando certo, e de repente, pá, né? Você está com aquele emprego, né? Aquele emprego dos sonhos, né? Quantos jovens aí se dedicaram, estudaram, fizeram um vestibular contra toda esperança, né? E de repente conseguiram fazer a faculdade, conseguiram passar num concurso, né? Você encontrou alguém, você se apaixonou, você se casou, você sonhou com filhos e de repente um dia chega a notícia, né? Nossa, estou grávida, né? E você sorriu de alegria, né? Quanto que é bonito, de vez em quando, alguns casais me procuram, já aconteceu aí algumas vezes, né? Lá, a gente está casado, tem um tempo, filho não chega e tal, não sei o quê. Faz uma reza aí em nós, né? Eu já dei umas bênçãos nas mulheres que depois elas voltou, né? Pá, eu estou grávida, né? Eu falei, nossa Senhora da Badia, né? Que felicidade, né? Eu tenho compulsão em dar bênção em barriga de mulher grávida, eu não dou conta de não benzer. Eu vejo uma mulher grávida na rua, assim, na moita, de uma bênção, né? Eu acho bonito demais, gente, é uma coisa fantástica, né? Você trazer ali dentro de você, né, uma nova vida. Eu nunca vi mulher grávida feia, nunca vi. Até as feias ficam bonitas quando está grávida, é impressionante. Então, mas é uma coisa maravilhosa, né? E quando essa notícia chegou na sua casa, né, os seus filhos, né? Nossa, nós temos um filho, né? Que coisa boa. Então, essas experiências que nós tivemos fazem com que a gente entenda um pouquinho a experiência de Abraão, né? Quando ele teve notícia, né? Nossa, chegou o filho da promessa, né? Pegou nos seus braços ali o Isaquim, né? Falou, nossa, é este, né? O herdeiro, né? Mas como é fácil para nós confundirmos o dom de Deus com o Deus dos dons. Os presentes de Deus com o Deus dos presentes. O amor de Deus com o Deus do amor. E foi essa a experiência de Abraão, né? Tendo seus filhos nas mãos, nos braços. Este Abraão que era tão zeloso para com Deus e o ouvia atentamente, o seguia prontamente, de repente só tem olhos para Isaque, né? Deixou de olhar para Deus. Como é fácil isso acontecer no nosso coração, né? A gente clama, pede pelo dom, o dom chega, mas de repente a gente troca o dom por aquele que concedeu o dom, né? Às vezes você rezou tanto, suplicou tanto a Deus por um trabalho, né? O trabalho chegou e agora você quer trabalhar tanto que você não quer dar tempo nem para Deus, né? Mas vai trabalhar no domingo também? Não, trabalhar também, vamos fazer uma hora extra aqui, vamos ganhar um extra aqui para melhorar a renda, né? Ah, mas é a missa? Não, depois nós vê, né? Depois nós vê. Você trabalhou tanto, se esforçou tanto, conseguiu aí arrumar uma chacrinha, um cantinho, um ranchinho, uma casinha aí na beirada do lago, ralou tanto, agradeceu tanto a Deus, e agora todo final de semana você quer praia, você quer rancho, você quer casinha na beira do lago e não reza mais. Ah, não, mas a missa, não, vamos curtir, vamos aproveitar agora, né? Você encontrou alguém para construir uma história, um namorado. É tão triste quando um casal de namorado são namorados jovens, meninos bons, que têm vida de fé, que têm vida de igreja, que buscam a missa, buscam a confissão, buscam a Eucaristia, aí de repente começa a namorar, a primeira coisa que faz é entrar numa vida de pecado e se afastar dos sacramentos. Ué, mas como assim? Vocês começaram achando que um era o dom de Deus para o outro, né? E aí de repente os dois juntam e botam Deus para fora da relação e agora ficam os dois sem Deus. Como é fácil substituirmos Deus pelos dons de Deus na nossa vida, né? E quando os dons de Deus na nossa vida se transformam num ídolo, Deus tem que intervir. Deus tem que entrar na história. E foi isso que Deus fez com Abraão, né? Falou para Abraão, olha, pega o filho que você tanto ama e oferece em sacrifício para mim. Por isso que é importante entender que Deus não pediu a morte, pediu o sacrifício. É diferente. Deus queria que Abraão pegasse aquela criança e apresentasse ela para Deus
de forma que aquela criança não fosse um obstáculo, uma muralha entre Abraão e Deus, mas fosse uma ponte que unisse Abraão com Deus. Era isso que Deus esperava de Abraão. Por isso que no momento em que Abraão fala sim, eu vou cumprir a vontade de Deus, e leva aquela criança e oferece ela em sacrifício, e está a ponto de começar o sacrifício, Deus o interrompe e diz, não precisa, porque eu entendi que no seu coração, mais uma vez, eu voltei a ocupar o primeiro lugar, eu voltei a ocupar o trono que é meu por direito. Então, diante da súplica do sacrifício, e Abraão então consegue passar nesta prova, neste teste, a gente entende então que o sacrifício não é matar alguma coisa. A própria palavra, né, sacrifício, é a fusão de duas palavras latinas, sacrum, facere, fazer sagrado. É pegar algo na profanidade do nosso mundo e elevá-la a Deus. Por isso que o sacrifício de holocausto, ele tem todo um significado, né? Você tem que queimar a vítima. Na medida em que você queima, a fumaça sobe. É como que se a vítima saísse do nosso mundo e entrasse no mundo celeste, né? Fosse ao encontro de Deus. Então foi este o pedido de Deus a Abraão, e é esse o pedido de Deus para nós. É importante que a gente entenda, então, que não é necessário que os nossos Isaques sejam mortos, sacrificados. Não é necessário. Não é necessário que você tenha que matar o seu emprego, matar o seu namorado, a sua namorada, matar aí o seu trabalho, matar aí a sua casinha de campo. Não é necessário nada disso. E por que não é mais necessário? Porque já foi oferecido um sacrifício definitivo por nós. Quando Abraão não sacrifica o filho, ele olha e encontra um cordeiro, um carneiro que estava ali enrolado no meio dos espinhos. Nós estamos diante de uma imagem que não tem como não lembrar do cordeiro, com uma coroa de espinhos. O meu filho, o seu filho, os nossos filhos não foram sacrificados porque o filho dela foi sacrificado. O filho de Maria foi oferecido em sacrifício. E uma vez que um sacrifício perfeito foi feito, agora não precisamos mais oferecer este sacrifício. O sacrifício já foi realizado. Agora o que nós precisamos fazer? Aquilo que Abraão fez. Pegar o Isaque, o amado, o dom, e apresentar a Deus e falar, Senhor, é teu. Ele não é Deus. O Senhor é Deus. E eu não vou amá-lo mais do que eu amo o Senhor. Não vou. É isso que Deus espera de nós. Você tomar o seu trabalho e oferecer a Deus, dizer, Senhor, é um dom teu. Eu recebi de ti. Por isso aqui não vai ocupar o seu lugar no meu coração. Pegar o seu namoro, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos e apresentá-los a Deus. Senhor, são teus. Não são obstáculos, são pontes. Pegar o seu descanso, o seu lazer, a sua saúde e oferecê-los a Deus. Porque se nós não aprendermos a fazer o que Abraão fez, amados irmãos e irmãs, Deus vai ter que fazer comigo e com você aquilo que ele não precisou fazer com Abraão. Deus vai tirar o dom. Deus vai entrar na história e arrancar o dom. Porque Deus nos ama tanto. O amor de Deus por nós é tão grande que Deus nos ama ao ponto de tirar os dons para que Ele possa recuperar o lugar no nosso coração. Não é ciúme, não é um Deus egoísta, não é. É porque Ele sabe que se no nosso coração Ele não estiver no trono, nós estamos correndo o risco de nos perder. Nós vamos perder a salvação. Então Ele nos ama a tal ponto de ser capaz de nos fazer sofrer, chorar, tirar de nós o dom, para que nós possamos tomar consciência de que o dom que perdemos não era Deus, que Deus continua sendo Deus. E é um amor muito grande, muito, sim, grandioso, porque Ele é capaz, Ele arrisca até mesmo nos perder por amor, para que nós possamos nos salvar, né? Porque quando Deus entra na história e Ele tira um dos nossos dons, é uma faca de dois gumes. A gente pode, tocados pela dor, realmente Deus é Deus, eu estava errado, e a gente se volta para Deus. E quantos se voltam para Deus na dor? Mas também na dor a gente pode se fechar, a gente pode se decepcionar com Deus, e a gente se revolta ainda mais contra Deus, e Deus nos perde.
mas ele prefere correr o risco de nos perder do que nos deixar na certeza da perdição. E ter um ídolo no coração no lugar de Deus é certeza da perdição. Este final de semana, ontem, eu tive uma grande alegria, mas uma alegria assim, inenarrável, né? Celebrei um casamento de uma moça assim, que eu sou apaixonado por ela, pela família dela. E eu estava num casamento de uma moça que alguns meses atrás eu havia enterrado o pai dela, que morreu nessa pandemia. Foi a primeira pessoa assim da minha história, um amigo meu, que eu tive que enterrar nessa pandemia por conta desse vírus. E aí a menina perdeu o pai com o casamento marcado. E eu fui então assistir o casamento da moça, né, do noivo dela. Os conheço a família. E aí eu estava lá diante daquela circunstância, né, me lembrando da história dela, né? Quando ela me convidou para estar presente no casamento, estava essa questão da pandemia, mas estava mais ou menos organizada, sim. Ela poderia ter um casamento com missa, com 200 convidados. E aí depois, faltando 15 dias para o casamento, sai um novo decreto e ela só poderia ter 50 pessoas dentro da igreja. A menina tinha que desconvidar 150 pessoas. Já imaginou isso no seu casamento? E aí eu liguei para ela para dar a notícia, preocupadíssima, achando que a menina ia dar um surto psicótico, né? Ia estressar, ia querer soltar uma bomba atômica em alguma instituição pública. E a hora que eu ligo para a menina apavorado, né, preocupado para dar a notícia, ela com aquela vozinha assim de dubladora de anime, né, fala: "Padre, fica tranquilo. Meu casamento vai ser do jeito que Deus quer." Eu falei: "Como assim fica tranquilo, minha filha? Eu estou nervoso aqui, que não é nem eu que estou casando, você está calma desse jeito?" "Fica tranquilo, vai ser do jeito que Deus quer." Eu falei: "Meu Deus, mas essa menina acabou de ser tirado dela um dom tão precioso, né? O pai. Essa menina vai se casar e não vai ter o pai para entrar com ela no corredor. E ela está serena, em paz. Parece que aquela dor fez com que... E ela já tinha, assim, uma vida de santidade. Parece que cresceu mais ainda, turbinou a santidade." E aí eu estive no casamento. Que casamento lindo, magnífico, bonito, tudo. E ela deu o azar de pegar o padre mais chorão da diocese para fazer o casamento dela. Foi o único casamento que nem a noiva nem o noivo chorou, só o padre que chorou. Pô, como é que ela vai explicar isso? Eu não sei para os outros, né? Mas eu não aguentei, gente, porque na hora que eu estava no final do casamento, ainda bem que eu vi isso no final. Se tivesse visto no começo, eu tinha dado conta de fazer o casamento, né? Eu fiquei do lado dela, assim, para poder deixar ela assinar. E eu olhei, assim, atrás dela, aqueles véu bonito, né, das noivas, né? E aí no véu dela estava bordado, né? Bem grande, né? A palavra pai. Pai dela que não estava lá. Ela fez questão de deixar ali uma marca, né? Meu pai está comigo, né? Eu falei: meu Deus, que amor é esse? Que grandiosidade de alma é essa? Isso é uma alma magnânima, né? Eu falei: meu Deus, como é possível? Diante de tanta dor, diante de tanta tragédia, diante de tanta angústia, uma pessoa viver um momento tão feliz como o casamento e vivê-lo pleno. E nós, amados irmãos e irmãs, o que vai ter que ser tirado de nós para a gente se converter? O que vai ter que ser tirado de nós para a gente aprender? Será que nós vamos ter que perder as pessoas que amamos para voltar o nosso olhar para Deus? Será que vai ter que ser tirada de nós a nossa saúde? Essa saúde que muitas vezes é desculpa para você não rezar, não ir à igreja, né? Você gasta horas numa academia, gasta horas aí numa caminhada, numa corrida, mas não tem tempo para Deus, né? Então aí você vai ter que estar prostrado numa cama, doente, para você reconhecer que Deus é Deus. Será que você vai ter que ser tirado de você o seu emprego, o seu trabalho, para você ficar na míngua, e aí você reconhecer que Deus é Deus? Amados irmãos, não precisa. O sacrifício já foi feito. Deus só quer que a gente oferte e reconheça que Ele é Deus. Seu trabalho não é Deus. Seu namorado, sua namorada não é Deus. Seus amigos não são deuses. Sua saúde não é Deus. Seu carro não é Deus. Sua casa não é Deus. Mas se nós formos capazes de fazer com que Ele seja Deus no nosso coração, ainda assim, nós vamos poder nos alegrar com tantos dons, tantas coisas maravilhosas Ele nos concede, sem precisar de que, para ter as coisas maravilhosas que Ele nos concede,
nós sermos indiferentes e ignorarmos o nosso Deus. Que Deus nos dê a graça, amados irmãos e irmãs, de nessa quaresma, mais uma vez, reconhecermos aí como está a ordem do nosso coração. Se Deus está em segundo, em terceiro ou em último lugar. Mais uma vez pedir a Ele a graça, Senhor, me ajuda a Te reconhecer como meu Deus, meu Salvador, aquele sem o qual essa história aqui não tem sentido, por mais bela e por mais, sim, gloriosa que seja, não tem sentido. Hoje nós ouvimos no Evangelho, né, o próprio Pai falando, né? É legal porque no Evangelho a gente sempre ouve Jesus, né? Hoje não, hoje foi o Pai que falou, né? Esse é o meu filho amado, escutai o que ele tem a dizer, né? E Cristo está gritando aos nossos ouvidos, né? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Porque senão eu vou ter que tirar alguma coisa, vou ter que tirar por amor, para que você abra os seus olhos e reconheça que isso que está aí no seu coração não vai te salvar, não vai te fazer feliz. E ou você me deixa reinar, ou você vai se perder. Então que nós não precisemos deixar que Deus entre com uma ação, uma cirurgia tão drástica, né? Para nos fazer voltar o nosso olhar para Ele. Mas que nós sejamos capazes, com humildade, de ceder a Ele o lugar, para que Ele possa ser Deus. E assim nós encontrarmos aqui já nesta vida, paz, serenidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai